Manchadas estavam minhas vestes, com a nolda impura do pecado, quando tua mão me levantou, quando tua voz me disse vem, pra te seguir, retiro as vestes da impureza, eu deixo o medo, a incerteza, mirando o espelho que és tu, eu vou seguir o Cristo nu. Veste-me então de santidade, com o símbolo da castidade, com um manto de amor esponsal, com um diadema real. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é Senhor. Amém, aleluia. Jesus é Senhor. Amém, aleluia. Jesus é Senhor. Amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, porque Ele fez. Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A palavra do Senhor Jesus, está escrito que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito desceu sobre ele e o envolveu com sua sombra. Na anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem, que ela ia carregar o menino Jesus no seu ventre, por meio do Espírito Santo, o anjo se apresentou a Maria, dialogou com ela, conversou com ela, e no meio dessa conversa, Maria falou assim: como se fará isso? Eu não conheço o homem. E o anjo falou: a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. É algo mais ou menos assim que está escrito lá, na anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Eu parei aqui para pensar porque eu não estou com a Bíblia aqui na mão para poder falar e eu não conheço a palavra de Deus de cor, né? Mas está escrito isso. E no batismo lá de Jesus está escrito: o Espírito do Senhor descerá sobre ti.
no batismo de Jesus. E numa outra passagem da palavra de Deus está escrito assim: sobre quem vires descer o Espírito Santo, é este quem batiza com o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo lá no Rio Jordão. E o Espírito Santo desceu sobre Maria na Anunciação. E eu fiz essa leitura e eu fiquei pensando, mas se o Espírito Santo desceu sobre Maria, então ela pode batizar no Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Esposa no sentido de que o Espírito a envolveu e a engravidou. O Espírito Santo desceu sobre ela, em suas entranhas, ela e o Espírito Santo se tornaram um só. E eu meditando essas coisas, eu falei, por que a igreja não reza a Maria Santíssima, pedindo a ela um batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo? Por que os irmãos não rezam pedindo o batismo no Espírito Santo à Santíssima Virgem? Tendo também como alicerce nesse pensamento meu, quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, depois da Anunciação, Maria subiu as montanhas e foi visitar Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista, e já era idosa. E Maria foi lá servir ela, ajudar ela na gravidez. E a palavra está escrita assim, que Maria chegou e cumprimentou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, as crianças estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A saudação de Maria levou o batismo do Espírito Santo a Isabel e a criança que estava no seio. Ambos foram batizados no Espírito Santo com a saudação de Maria. Já pensou Maria passar aqui agora? Bom dia, Sandro! Bom dia, Santíssima Virgem. Me dê sua bênção. Ixi, as pessoas, quando encontravam com Jesus, eram batizadas no Espírito Santo sem... só de olhar, né? Só de passar por perto. Só de tocar suas vestes. Só de ver seu sorriso, seu abraço. E aqueles que são consagrados, que são chamados à missão do Evangelho, que são ungidos, estes também batizam as pessoas com o Espírito Santo apenas com um sorriso, com um olhar, com um toque, com um abraço, com a palavra. A Santíssima Virgem batiza no Espírito Santo. E eu fiquei pensando, é certo rezar a Santíssima Virgem, rezar o Santo Terço e pedir o batismo no Espírito Santo, tendo como alicerce também a igreja que reza. A igreja reza assim, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. É uma oração da igreja, não é uma oração pública, uma oração da sociedade, uma oração de algum santo, de alguma pessoa, é uma oração da igreja. A igreja está rezando para que Maria nos batize no Espírito Santo. E aí eu vim tomar o conhecimento da consagração à Santíssima Virgem pelo método de São Maria Luís Grignon de Montfort. O ato de consagração de São Luís Maria Grignon, que eu não sei falar Grignon, de Montfort. Consagração por meio a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria. E o santo escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Um caminho de perfeição, um caminho de consagração, um caminho de virtudes para louvar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, por meio da Santíssima Virgem Maria.
E lá, São Luís Maria Grignon de Montfort fala desse jeito assim, mais ou menos. Maria, ela é plena do Espírito Santo. Sempre foi. Mas com a anunciação e carregando o menino Jesus em seu ventre, Maria ficou plenificada do Espírito Santo. E Maria é esposa do Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo por excelência. E ela dá a quem quer, como quer, do jeito que lhe convém, como a sabedoria santa e divina lhe sugere, o Espírito Santo aos que a ela se consagram. Ele fala de outra maneira, mas é esse entendimento mesmo. Que Maria nos batiza no Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo. Então é certo rezar. Senhor Jesus, eu quero pedir um batismo no Espírito Santo, Senhor, que Tu possas batizar minha mente, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu coração, meu falar, meu ouvir, tudo que tenho, tudo que sou com o Espírito Santo, que o Senhor possa me encher dos dons, dos carismas do Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa me tornar um homem cheio do Espírito Santo, como a renovação reza, como os irmãos pentecostais rezam, como os cristãos rezam, pedindo a infusão do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas é certo rezar, pedindo a efusão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É certo rezar. A palavra nos atesta isso, os santos nos atestam isso, os testemunhos nos atestam isso, que Maria é plena do Espírito Santo e, se aproximar de Maria, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Não há nada em Maria que não seja unção do Espírito Santo. Nada, nada. A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 1, versículo 20. Esse eu sei, hein? Esse eu decorei. José estava lá pensando como é que Maria tá grávida, rapaz, pelo amor de Deus. Eu amo ela, mas ela tá grávida e eu e ela não estamos na mesma casa, não sei como é que era naquele tempo. Nós não, na linguagem de hoje, nós não ficamos, né? Não tivemos relacionamento íntimo. E Maria está grávida. Eu não acredito que Maria possa ter feito isso. Ela não é desse jeito. Alguma coisa está acontecendo. E José perturbado, José rezando, José orando a Deus, José tentando compreender o que havia acontecido e Maria guardando o silêncio. E o anjo do Senhor veio até José e falou: não temas, José, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ora, a palavra de Deus é tão clara, né, cara? A palavra de Deus é tão esclarecedora. E, né? Então, você olhar para a Santíssima Virgem Maria, aceitá-la como mãe, ser um filho obediente, ouvir o que ela diz, o que Maria vai fazer, vai te planificar do Espírito Santo, porque se você aproxima de um homem aqui na face da terra, um homem, eu até posso citar o padre Gilson Sobreiro. Primeira vez que eu vi esse padre na minha vida, o fundador da Fraternidade O Caminho, eu vi pela televisão. Eu vi ele fazendo uma entrevista com o Dunga, da Canção Nova, há muitos anos atrás. Eu acompanhei essa entrevista e eu fiquei impactado, eu fiquei cheio do Espírito Santo com a presença, com as palavras daquele padre, com o jeito dele na Canção Nova, com o que ele falava. Era diferente, cara.
né? Eu falei, quem que é esse homem, né? Um homem de Deus, um homem santo. E depois eu tive a graça, a providência, a bênção de ser acolhido, internado na Fraternidade O Caminho, na casa dele. E ele foi lá 2 vezes, eu vi ele 2 vezes. Um homem cheio de Deus. E uma das pregações dele, ele pregando na missa, eu chorei a pregação inteira, para não falar Santa Missa, né? Mas eu acho que foi a pregação inteira. A gente aproxima de um homem miserável, um ser humano que serve a Deus, ungido, já fica impactado pela força do Espírito Santo. Quem dera se aproximar de Maria, né? Imagina se aproximar de Maria Santíssima. As pessoas, diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. Imagina a sombra de Maria. Então, o que é uma esposa, o que é um esposo, são um só, né? Maria está inserida na Santíssima Trindade, intimamente ligada à Santíssima Trindade. Maria e Santíssima Trindade são íntimos, uma família, um só. Nas coisas aqui da terra, né? Tem uma coisa que eu penso também que é da minha cabeça, né? Isso aqui é da minha cabeça, minha cuca, minha cabeça. Eu não consigo compreender esse negócio de intercessão de Nossa Senhora. Pedir a Nossa Senhora que Nossa Senhora vai pedir para Jesus e Jesus vai fazer. Eu não consigo compreender isso. Maria é plena do Espírito Santo. Por que Maria realiza milagres? Eles falam que Maria não realiza milagres. Mas o Espírito Santo que está planificado nela, e ela já não é mais Maria, é uma mulher do Espírito Santo. É difícil de entender isso. A Maria, a Santíssima Virgem Maria, já não é mais a Santíssima Virgem Maria. É o Espírito Santo em pessoa nela. A Santíssima Virgem Maria não é ela quem vive, é Cristo quem vive nela. Que dificuldade de entender isso. Nós não conhecemos Jesus, não vimos Jesus, conhecemos a palavra dele e gotas dele, já ficamos plenos do Espírito Santo. Imagina a mulher que conviveu com ele, que carregou ele dentro do ventre, no útero, que cuidou dele, que gestou ele, que amamentou, cuidou, foi uma mãe. Entendeu? Imagina, não tem... Então, Maria não é mais Maria, é Cristo que vive em Maria. Maria é Cristo. E eu estava falando de intercessão, não consigo compreender esse negócio de intercessão. Vou pedir a Maria, para Maria pedir para Jesus, para ver se Jesus vai dar. Não há nada que Maria faça que vá contrariar o Evangelho. Não há nenhuma decisão que Maria possa tomar que vai ser contrária ao Evangelho. Não há nenhuma cura que Maria possa realizar que vai contrariar a vontade de Cristo. Não há nenhum milagre que possa sair pelas mãos de Maria que Cristo não esteja de acordo, e ela não precisa ir lá perguntar para ela: Jesus, eu vou fazer um milagre e vou curar essa pessoa do câncer porque ela está me pedindo e eu estou te pedindo para poder curar ela. O senhor cura ela para mim? Senhor não, filho, você cura ela para mim? Não, Maria vai curar, porque Maria e Espírito Santo e Jesus e Deus é um só, cara. É uma intimidade, é uma família íntima. O homem não sabe dessa intimidade de Maria com Jesus, né? Os santos, alguns santos sabem, mas muitos consagrados não sabem, não conhecem, colocam empecilhos, colocam esse papo de intercessão na frente, e é coisa da igreja, não estou falando, é coisa da minha cabeça aqui, né? A Santíssima Virgem Maria
ela cura, ela liberta, ela sara, ela salva, ela prega o evangelho, ela é o próprio evangelho, ela é o próprio Cristo personificado naquela mulher, é o próprio Espírito Santo agindo naquela mulher. Santíssima Virgem Maria é o inimigo, Satanás, o demônio, os demônios, os anjos decaídos sabem quem é Maria, né? Tem uma palavra do evangelho que o cara vai lá, em nome de Jesus, sai Satanás, sai demônio. Ai, que bosta. Ai, que eu fui falar? E aí o inimigo dá risada, rapaz. Eu não conheço você não, rapaz. Eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, conheço Cristo, mas você... Eu não vou sair daqui não, você é um Zé Mané. Em nome de Jesus, sai! Mas o cara tem a vida tudo torta, não tem uma vida consagrada. É um cristão meia boca, né? Um cristão mundano, como tem hoje em dia, quando 90% dos cristãos de hoje em dia, né, são mundanos. Quando eu era criança, né? Criança que eu falo 10, 12, 15 anos. Você via um crente na rua, você sabia, olha, aquele cara é crente. Hoje você vê um crente na rua, você não sabe distinguir, você não sabe perceber que o cara é crente, rapaz. Você vê um cristão na rua, você não sabe distinguir se o cara é cristão. Porque os cristãos são tudo mundanos. Tudo amigo do mundo. Os cristãos viraram amigo do mundo. Os cristãos se tornaram amigo do mundo. Não dá para discernir um cristão de uma pessoa do mundo. São todos iguais. Os cristãos se tornaram mundanos. E se Maria passar aqui, você verá a diferença de uma mulher santa, né? Eu tava falando lá, né? Eu não conheço você não. Tava falando lá, né? Em nome de Jesus, sai, ser curado, sei o que tem. E o inimigo dando risada tá falando isso. E aí o inimigo, olha, eu não te conheço não sei quem que é você não. Aí fui falar dos cristãos mundanos, né, que são tudo mundanos. Mas o inimigo olhar pra Maria e sabe quem que é Maria, hein? A Santíssima Virgem. Ih, essa mulher aí. A mulher lá. Ah, a mulher lá. Esses dias eu sempre fiquei perguntando por que que eu consegui a minha sobriedade. Por que que eu sarei do crack, velho? Eu fui classificado como a pior espécie de nóia por um traficante da Cracolândia. Ele falou pra mim assim, rapaz, um nóia igual você tá morto, hein? Não vive uma semana aqui em São Paulo. Tá no mato sem cachorro. Fui classificado como pior espécie de nóia. De tão alto que era o nível da minha dependência química, eu fui esquizofrênico por causa da droga. Alucinado, impulsivo. E muitos anos na sobriedade. E aí eu vejo os meus amigos, colegas, pessoas que conheço, pessoas que conheci por esses tempos. Vejo eles passando para lá e para cá, afundados na droga, no álcool, no crack. Vivendo uma vida miserável, mendigando, pedindo. E não vejo uma perspectiva de conseguir a vitória, de mudar de vida. Aí eu falo, por que que eu consegui e eles não? Eu era pior que eles. E eu sempre fiz essa pergunta. Um dia passou uma pessoa bonita na rua e eu fiquei olhando o cara de longe.
Eu falei, se eu conseguir, ele consegue também, mas ele não consegue sarar e eu consegui. Por quê? Por quê? Por quê? A resposta é porque quando eu era nenê, minha mãe pediu a minha vida à Santíssima Virgem Maria. Minha mãe falou para a Santíssima Virgem Maria assim, que eu era muito doente e estava desenganado pelos médicos. Eu acho que desde o ventre de minha mãe eu estava desenganado e a Santíssima Virgem Maria pôs a mão. Minha mãe pediu a minha vida para ela e ela pôs a mão e me devolveu a vida. Me devolveu a vida. Me curou. Desenganado pelos médicos, eu fui curado. E depois de velho, minha mãe foi reclamar para Deus da minha pessoa, né? Porque eu era drogado. Ela na oração foi reclamar para Deus, para Nossa Senhora. E Nossa Senhora falou para ela, você não pediu a vida dele, agora cuida. E eu consegui sarar da droga, é um milagre. E esse milagre é o que? É o ato de consagração. A entrega que minha mãe fez à Santíssima Virgem Maria. Eu lembro que um bebê estava para nascer. A mãe ia dar o parto do bebê lá no hospital. E o bebê tinha sido oferecido. O inimigo queria a alma daquele bebê. Ia matar aquele bebê. O bebê ia nascer morto porque o inimigo achava que tinha o direito sobre a vida daquele bebê. E estava trabalhando para aquele bebê nascer morto. Na hora do parto, que correram para o parto, que correram para o hospital, do parto, um parto perigosíssimo, sei como é que fala. A mulher passou a mão na imagem da Virgem Maria, se ajoelhou, acendeu uma vela e ficou rezando o terço durante o parto. E a criança nasceu sã e consagrada. E o inimigo deu um brado de derrota. Não temas receber Maria por esposa. Não temas receber Maria por mãe. Não temas receber Maria Santíssima como, vamos falar aqui na igreja, intercessora. Não temas pedir socorro à Santíssima Virgem Maria. Rezar a ela para que ela te ajude nas suas dificuldades, na sua caminhada em busca da santidade, na sua caminhada em busca de se libertar do pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Eita! Maria concebida sem pecado. Mãe do puro amor. Maria foi preparada por Deus desde Eva. Desde sempre. Deus que tudo sabe, sabia que o inimigo ia corromper Eva e Adão e Deus já tinha tudo, né? Maria, ela é santa por excelência. E ser santo é ser pleno do Espírito Santo. O que nos faz santo? A plenitude do Espírito Santo. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que só viveu pra seu Deus.
Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria. Nossa, ele queria que eu desse janta pra ele. Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, pra mãe... Em cada mulher que a terra criou, laço de Deus Maria plantou. Um sonho de mãe Maria deixou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a ti, Senhor.